Funções. Olá! Nessa aula, iremos aprender o que são as funções. As funções são um tipo especial de relação. Como já vimos na aula sobre relação e produto cartesiano, temos uma relação de A em B quando relacionamos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Se essa relação atender a duas condições, ela será considerada uma função. E quais seriam essas condições? A primeira condição é que não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A, aquele de domínio. A outra condição é que cada elemento do conjunto A só pode se relacionar com um elemento do conjunto B. Resumindo, podemos falar que uma relação será considerada uma função quando todo elemento do domínio se ligar a somente um elemento do contradomínio. Na maioria dos problemas sobre funções, os elementos do domínio serão representados pela letra X. Já os elementos do conjunto imagem serão representados pela letra Y. Para sabermos qual elemento cada um irá se ligar, é utilizada a lei de formação da função. É muito comum o domínio e o contradomínio da função ser o conjunto dos reais. Nós podemos escolher o elemento do domínio que quisermos, porém, com quem tal elemento se ligará no contradomínio dependerá da lei da formação. Por esse motivo, dizemos que os elementos do domínio são as variáveis independentes. Vamos imaginar o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B formado pelos números 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós vamos ligar os elementos do A, que é o domínio, nos elementos do B, que é o contradomínio, através da lei y igual a x mais 4. Dessa maneira, o 1 vai se ligar no 5, né, porque 1 mais 4 igual a 5, então quando x for 1, o y vai ser 5. Quando x for 2, o y vai ser 6. Quando x for 3, o y vai ser 7. E quando x for 4, o y vai ser 8. Observe que não sobrou nenhum elemento no A, que é o domínio, e cada elemento do A só está se ligando a um elemento do B. Então isso aqui é uma função. Note que eu pude escolher o valor que eu quis para o domínio. Como assim? Eu quero ver quanto que vai dar lá no y se eu pegar o 1. Só que a partir dessa escolha que eu fiz, eu não posso escolher qualquer número aqui no contradomínio. Eu tenho que obrigatoriamente ligar o 1 no 5. Por quê? Porque tem a lei de formação da função. Eu não posso, por exemplo, ligar o 1 no 6 se eu quiser. Por quê? Porque 1 mais 4 dá 5 e não 6. Tudo bem? Por isso, nós chamamos os elementos do domínio de variáveis independentes, porque elas não dependem de nenhuma escolha. E os elementos do contradomínio de variáveis dependentes. Lembrando que nós chamamos esse aqui de x e esse aqui de y, nós temos que a escolha do y está em função da escolha que eu fiz do x. Por isso que nós vemos que o y é uma função do x. E é por isso que nós representamos uma função como f de x. Assim, tanto faz eu escrever y igual a x mais 4 ou f de x igual a x mais 4. É a mesma coisa. E f de x é como a gente representa essa função. Falando um pouquinho mais sobre o conjunto imagem. O 5, a gente diz que o 5 é a imagem do 1 na função. O 6 é a imagem do 2. O 7 é a imagem do 3. E o 8 é a imagem do 4. Se nós pegarmos todos os números que são a imagem de algum outro número aqui, nós vamos ter o conjunto imagem. Por isso que o conjunto imagem são os elementos do contradomínio que estão sendo ligados a algum elemento do domínio. Podemos representar uma função utilizando o plano cartesiano. Para isso, formaremos os pares ordenados utilizando os valores do domínio com suas respectivas imagens.
Para facilitar nossa vida, podemos antes dispor os elementos numa tabela. Como exemplos, peguemos a função y igual a x mais 1. Sendo domínio contra domínio o conjunto dos números reais. Escrevemos isso da seguinte maneira: f, r, flechinha, r. Escolheremos livremente os valores de x e aplicaremos na lei da formação, achando o respectivo valor de y. Para os valores de x, podemos pegar os números 1, 2 e 3. Jogados na função, encontraremos y igual 2, 3, 4, respectivamente. Em forma de tabela, isso fica x, 1, 2, 3, y igual a x mais 1, 2, 3, 4. Colocando os pontos 1, 2, 2, 3 e 3, 4 no plano cartesiano, porém, como já dissemos, o domínio são todos os reais e não somente os números 1, 2 e 3. Assim, entre o número 1 e o número 2, teremos infinitos valores para x, que se ligarão a infinitos valores de y. Se ligarmos todos os infinitos pontos x e y, teremos um gráfico da função. Já entendi!